Hoje em dia é muito estranho viver sem a tecnologia, não é mesmo? A todo momento usamos principalmente os nossos celulares para tudo. E com as crianças não é diferente. A meninada já nasce sabendo usar as tecnologias igual gente grande. Mas nem sempre esse uso é educativo e benéfico para os pequenos. É pensando nisso que o Laboratório de Informática Educativa da Escola de Educação Básica da UFO desenvolve várias atividades. Nós fomos conferir uma das aulas. Hoje a aula é sobre escrita criativa. Primeiro, a tia Fernanda explica como vai ser a atividade. Nós vamos começar a criar a nossa história. Aquela história que a gente pensou na última aula. Depois, a meninada corre para o computador. A tarefa é criar um personagem e uma história para ele. Não vale pegar algo pronto, tem que botar a cabeça para pensar mesmo. Eu criei um unicórnio mais uma princesa. O nome da minha personagem é Authentic Games. E o que ele faz? Qual é a sua história? Conta pra mim, que história que você criou? Criei a história de uma casa e lá vive um montão de pessoas fazendo uma festa. Fernanda, pedagoga e especialista em tecnologias na educação, é professora do Laboratório de Informática Educativa aqui da Escola de Educação Básica da UFO. Ela conta que o aprendizado vai muito além da técnica. As aulas de informática aqui na ESEBA, elas sempre partem de um projeto maior. Um projeto relacionado a valores humanos, relacionado à cidade de Uberlândia e outros temas que vão surgindo de interesse das crianças e da própria escola. Então, a partir desses temas é que eles vão fazer uso das tecnologias, sendo um vídeo, sendo uma apresentação, sendo um texto. E para quem acha que as aulas de informática não ajudam muito porque a meninada já nasce sabendo usar tecnologia, está muito enganado. Fernanda explica que apesar das crianças terem contato com tecnologias muito cedo, quase sempre esse uso não é benéfico. Jogos violentos, por exemplo, são um mau sinal. As atividades são pensadas buscando um uso consciente, educativo e que aproveite todo o potencial criativo da criança e da ferramenta. As tecnologias, elas são indispensáveis. Eu vejo elas como um potencial educativo muito grande, porque apesar das crianças fazerem uso em casa, geralmente elas fazem mau uso, elas não usam o potencial que poderiam, geralmente nos computadores, nos jogos, nos sites de redes sociais. Então aqui elas aprendem a fazer o que a gente chama de bom uso, o uso adequado, o uso que poderia realmente potencializar a educação. Além dos benefícios básicos, que já tem alguns estudos relacionados ao trabalho manual, ao trabalho cognitivo, à inteligência lógico-matemática, ainda tem outros potenciais que estão relacionados à fonte de conhecimento, que são muitas, No caso do potencial relacionado a esse processo cognitivo, que ele vai além do computador, porque a partir do computador ele tem acesso a informações do mundo todo. O que está acontecendo no mundo, quais são os jogos educativos que estão sendo trabalhados dentro das escolas, eles podem se comunicar com alunos de outras escolas, então tudo isso a gente acredita que pode ser um potencializador. Kaique estuda filosofia na UFO e trabalha como estagiário aqui no laboratório. Ele conta que é um desafio ensinar crianças, mas que adora estar aqui, pois aprende muito. A educação do nosso país hoje em dia é algo que está sendo sucateado, como é nítido para qualquer um e para quem não consegue perceber. E principalmente enquanto estudante de filosofia, eu percebo que é importante eu contribuir na formação dos alunos e na minha formação enquanto professor, futuro professor e profissional e pessoa também. Eu tento mais dar dicas mesmo de como agir, um bem agir na vida, sabe? Como ser ético, como tentar ser
legal com o colega, não agredir o coleguinha, não brigar, não xingar. Então, através desses fundamentos, desses princípios, é que a gente consegue aplicar uma filosofia de vida, não uma filosofia da academia. Ana Luísa aprendeu a lição da atividade sobre valores. Ela lembra da aula de amizade. Amizade é amor, carinho. Melhor que teoria sobre amizade é a prática, né? Muito bom para conversar sobre a importância da tecnologia da informação na educação. Os nossos convidados de hoje são o professor de matemática e de computação, Kleber Oliveira, e a professora da Faculdade de Educação da UFO e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Psicopedagogia Escolar, Maria Irene Miranda. Kleber, Maria Irene, muito boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Kleber, começando com você. O entrevistado da última matéria nos deu uma dica para uma pergunta. A infraestrutura nas escolas, existe infraestrutura nas escolas para o uso de informática, de tecnologia da informação com os alunos? Bom, com relação à infraestrutura, a gente vive, como o entrevistado colocou, a gente vive um sucateamento dessa infraestrutura. Para você ter noção, os computadores que tem na rede municipal, dos laboratórios, são computadores de 10, 12 anos atrás. Então, estão extremamente defasados. Porque a tecnologia é uma coisa que muda constantemente. Então, esse sistema precisa ser atualizado. Então, isso não tem sofrido essa atualização. Então, realmente, está uma infraestrutura precária. Seria, então, falso a gente dizer que a tecnologia da informação ajuda na educação com essa falta de infraestrutura? Como é que o aluno faz? O professor ensina? Bom, então, existe outros dispositivos, inclusive os celulares, a gente tem optado por usar esses recursos, dado que o computador em si, a gente não tem muito esse recurso. Então, a gente tem optado por fazer trabalhos com os alunos, né, usando esse recurso. Porém, como foi dito, existe um mau uso da tecnologia. Então, os alunos ainda confundem muito, né, o espaço, a hora de aprender com o dispositivo e a hora do lazer. Então, essa é uma questão que precisa ser trabalhada na própria escola. A própria escola também tem que passar por essa reformulação e entender que esse é um dispositivo para aprendizagem. Então, existe essa questão também. Então, a própria escola precisa rever esse pensamento em relação ao uso desse dispositivo, dado que a gente não tem esse recurso, o computador, da forma que deveria. E existe essa preocupação das escolas? Te diria que não. Muitas escolas ainda ainda acham que o dispositivo é um inimigo da aprendizagem. Para o professor é muito mais fácil proibir utilizar o dispositivo e dar a aula dele do que usar o dispositivo como um recurso para incrementar. Na verdade, não é. Esse recurso ele é muito importante para dinamizar as aulas. Não tem problema nenhum o professor passar um conceito e esse conceito o aluno chegar, verificar, discutir esse conceito. Então, é uma questão que ainda precisa ser trabalhada nas escolas, com os professores. Muito bom. Maria Irene, a inserção da tecnologia no ensino, dentro disso que o Kleber está falando, é inevitável? É inevitável e irreversível, né? Então, a tecnologia é um recurso que ele veio para ficar. Então, a gente não tem como mais a escola pensar o seu trabalho, a sua prática pedagógica só com o quadro, só com o giz, só com a fala do professor. Né? A escola já concorre com muitos outros atrativos. Né? Então, agora o que a gente precisa aprender é trazer esse recurso de forma que ele possa beneficiar. Porque a internet, o computador, é uma porta aberta para coisas boas e coisas ruins. Sem dúvida. E o aluno, principalmente nessa faixa etária que a reportagem mostrou, ele ainda não tem uma maturidade para ele ter discernimento, o que convém e o que não convém. Né? Então, ele precisa de ter essa mediação do professor. Uma coisa muito importante é que o computador, a internet, essa linguagem, ela não substitui o professor. O professor, no seu papel de mediador, ele continua sendo fundamental. Eu acho que a reportagem mostrou isso também. E ali nós tivemos acesso a não só um tipo de linguagem, que é essa linguagem virtual, mas também a linguagem oral, a linguagem escrita. Então, são diversas
diversos tipos de linguagem. Né? Isso enriquece o processo de aprendizagem, isso favorece a prática do professor, e aí ele precisa, como o Kleber colocou, trazer esse recurso como um aliado para a sua prática. Não é? Nós enfrentamos uma outra dificuldade também, que às vezes é a falta de domínio que o professor tem dessa linguagem, porque isso é tudo muito recente. Se a gente considera aí há uns 15 anos atrás, nós não tínhamos o mesmo acesso que nós temos hoje. Né? Nós não tínhamos todos esses dispositivos a nosso favor da forma que temos hoje. Então tem muitos professores que às vezes eles têm dificuldade de lidar com esse processo. Você me roubou uma pergunta, eu vou continuar com você. Você está querendo dizer que os professores não estão preparados para lidar com uma geração nativa da tecnologia? Seria mais ou menos isso? Eu não estou generalizando, né? Correto. É claro que tem professor que acompanha isso muito bem. Mas tem professor que, como o Kleber colocou, é mais resistente a essa linguagem, é mais resistente à tecnologia. Quer continuar no giz, ele no quer quadro continuar mesmo. daquela forma que ele aprendeu a ser professor. E para a criança, a gente tem pesquisas, estudos que comprovam isso, a criança ela consegue dominar melhor essa linguagem do que o adulto, porque o adulto, para ele é um processo quase que de reeducação, é ele rever certos conceitos, é ele sair de uma situação já acomodada, que ele já domina, para se aventurar por coisas que nem sempre dá certo. E para a criança não, a criança ela está tendo acesso a diversos tipos de linguagem. A tecnologia é mais uma delas. É coisa que já está na vida dela, né, que ela domina. Então ela domina. Eu não diria que a criança já nasce tecnológica, mas ela está num ambiente que favorece muito essa aprendizagem. E nós, adultos, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Porque se a gente pensa na nossa infância, nós não tínhamos acesso a nenhum desses recursos da forma que temos hoje. O Kleber, dentro disso que a Marilene falou, as crianças que não têm computador em casa, que não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia da informação em casa, ou no lugar onde ela vive, ela vai para a escola e vai conviver durante algumas horas com aquilo. Ela tem mais chance de ficar por fora, vamos dizer assim, do que se passa na aula? Bom, a gente tem alguns projetos que a gente desenvolve nas escolas públicas e a gente vê que esse aluno que não tem contato com essa tecnologia, de certa forma, ele tem uma certa dificuldade. Inclusive, nas escolas onde eu tenho trabalhado, a gente tem encontrado alunos que não têm acesso. O primeiro acesso que ele teve a um dispositivo, a um recurso, foi na escola. Por mais precário que ele seja, a escola ainda é um espaço onde ele pode encontrar esse tipo de recurso para aprender. E a gente vê nitidamente que quando o aluno vê esse recurso pela primeira vez, ele fica encantado, ele descobre um mundo assim, que o mundo está ali. Aí a um clique ele descobre um monte de situações interessantes. Hoje a gente tem, por exemplo, diversos recursos, né, visuais, audiovisuais, que facilitam demais. Por exemplo, a questão da matemática, a questão da visualização, enfim, outras, questão da ciência. Hoje você pode falar sobre o corpo humano mostrando, né, um recurso visual que o aluno, ele vendo aquilo, ele se sente dentro do recurso, né? É muito diferente. Então a questão do estímulo para a aprendizagem, o estímulo visual, ele é muito importante. Então assim, esse recurso ele pode ser potencializado com as tecnologias que a gente tem. Então esse aluno, por mais que a escola pública, precisa de ter uma infraestrutura melhor, ela ainda possibilita esse aluno, por mínimo que seja, ele ter contato com esse novo mundo que se abre para ele. Então é importante essa questão, a escola ainda ser esse espaço, oferecer isso para o aluno. Muito bom, nós já voltamos já com o nosso debate. Agora nós vamos falar sobre o tempo. Veja como ficam as temperaturas nesta quarta-feira. Amanhã, em Uberlândia, o sol aparece mais uma vez entre nuvens e pode chover a partir da tarde. Mínima de 18 graus e máxima de 24. Em Monte Carmelo, a quarta-feira fica parcialmente nublada. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Patos de Minas, o dia fica bem parecido e à tarde ou à noite pode chover. Mínima de 17 graus e máxima de 24. Em Tuiutaba, variação de nuvens durante a manhã e chance pequena de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus.
Em Frutal, o sol aparece entre nuvens, tempo seco no começo do dia e pode chover à tarde ou à noite. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Depois do intervalo, você confere uma reportagem que mostra um aplicativo que ajuda crianças com autismo a demonstrar e identificar diferentes emoções. A ferramenta pode ser usada para promover a educação inclusiva. Hoje ainda tem as vagas do mercado de trabalho. O Jornal da UFO volta daqui a pouco. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. As tecnologias também podem ajudar a promover uma educação mais inclusiva. Você já ouviu falar em síndrome do espectro autista? Para ajudar nessa dificuldade de interação social, um estudante de pós-graduação da UFO criou um aplicativo. Saiba mais na reportagem. O doutorando da Faculdade de Computação da UFO, Adilmar, desenvolveu um jogo para ajudar crianças com autismo a relacionar emoções com expressões faciais. O aplicativo ganhou o nome de Michelzinho. O Michelzinho é um personagem virtual, né? Que ele tem como objetivo desenvolver competências emocionais em crianças com autismo, com síndrome de Asperger ou deficiência intelectual, através de jogos dinâmicos e através da análise de imagens. Então é um jogo que ele vai jogando e ele vai ter tanto que expressar e reconhecer as emoções através do jogo. O jogo funciona assim. A câmera do celular captura as expressões faciais da criança. No total, são 6 fases diferentes com emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo, desgosto e surpresa. No desafio da alegria, por exemplo, a criança tem que expressar a emoção alegria para poder o Michelzinho, que é o personagem virtual, poder pescar os peixes, todos os peixes que tem no lago. Então a criança vai ter que fazer a expressão olhando para o celular até ele capturar todos os peixes. Adilmar é orientado pela Faculdade de Computação com apoio de um professor da Psicologia e é bolsista da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O jogo Michelzinho foi lançado em abril e 14 mil partidas já foram jogadas e mais de 200 mil expressões faciais analisadas. Quanto mais acessos, melhor para a pesquisa da UFO. O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado na versão Android e, em breve, iOS. Toda vez que alguém joga o joguinho, o Michelzinho ele vai guardando essas informações, que é o movimento dos músculos da face, e ele vai se tornando mais inteligente para ele poder dar dicas mais concretas e assim aumentar a classificação e contribuir sucessivamente para a minha pesquisa. Para baixar é bem simples, basta ir lá na Play Store, digitar Michelzinho, qualquer aparelho que tem uma câmera frontal já vai estar funcionando, é bem tranquilo, sem segredos. Bom, prosseguindo na história dos aplicativos, nós temos aqui o lado criador do Google for Education. Como é que funciona isso, Kleber? Então, esse é um projeto, né, que a Google desenvolveu em nível mundial, né, e esse projeto eu trouxe ele aqui para a cidade de Uberlândia em 2014, implantando em escolas públicas. Então, algumas escolas públicas usam esse aplicativo, né? Na verdade, eu sou o representante deles aqui. E aí eu trabalho com a formação dos professores para utilizar esse aplicativo. Ele funciona tanto em smartphone quanto no computador. Então a gente já tem cerca de umas 10 escolas públicas que utilizam esse recurso. É um recurso gratuito que a Google criou e tem toda uma infraestrutura pedagógica pensada, tem segurança para utilizar o sistema, o aluno para utilizar tem que estar conectado, né, na base. Então assim, é um atrativo muito grande para o aluno e para o professor também na rotina do sala de aula, porque ele tem ferramenta que facilita esse trabalho do professor, que é criar atividade,
corrigir atividade, todo esse trabalho de sala de aula. O manual que ele tem ali. Ele disponibiliza isso para o professor, e o mais interessante é que isso é gratuito, o professor não tem que pagar para poder acessar isso. Então isso é um recurso que precisa ser disponibilizado. Apesar de toda a infraestrutura não ser a melhor, mas mesmo assim a gente tem conseguido utilizar em várias escolas, né? Com essa questão do recurso do telefone também, tem ajudado a trabalhar com esse aplicativo. Então, assim, tem conseguido bons resultados com essa ferramenta que a Google tem disponibilizado. Muito bom. Maria Irene, os mais conservadores dizem que a tecnologia tirou das ruas e dos quintais as crianças que brincavam com peão, com finca, com bete, pipas e tudo mais. E levou essas crianças para dentro de salas de ambientes fechados para lidar com a tal tecnologia. Isso é saudável? E aí a gente tem que ver até que ponto isso é verídico, né? E até que ponto a responsabilidade a gente não vê mais crianças da tecnologia. Porque, assim, será que não houve aí também uma mudança no comportamento dos adultos que estão mais atarefados, que estão em outras atividades, que não têm tempo mais de brincar com as crianças? Por exemplo, brincar de peão, brincar de... Essas brincadeiras mais do nosso tempo, assim, que as crianças hoje não conhecem, quem vai ensinar? Né? Quem que vai compartilhar? Quem que vai passar a informação? Então, não tem, mas tem a tecnologia. Então, a criança, ela interage no meio. Então, quais são os recursos que o meio oferece? Né? Então, eu acho que é uma combinatória de fatores. Eu não estou dizendo que não acontece, mas eu acho que está aí também um pouquinho da dinâmica da vida do adulto, que não compartilha, que não mais resgata essas brincadeiras. A gente às vezes consegue ver um pouco isso nas escolas por meio de projetos. Quando a escola tem um projeto lúdico, quando ela resgata essas brincadeiras, assim. E é um desafio, né? Porque a criança, ela se sente mais atraída, mais desafiada, às vezes pelos jogos do computador. Né? É questão cultural também, né, de costume. O Kleber, dentro disso que a gente falou aqui, vamos voltar um pouquinho para o conservadorismo também. Com as tecnologias novas, as crianças perderam o gosto, perderam o interesse pela pesquisa, aquela coisa de procurar nas enciclopédias o significado de coisas e de palavras, e procuram o Google hoje, o pai Google, que ele, num clique, ele te dá a resposta. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo da seguinte forma, o interesse, ele existe, ele continua existindo, a criança não perdeu esse interesse. Claro. O que mudou foi a forma de como é que ela acessa, como esse meio que ela convive, o que esse meio oferece de possibilidade para ela. Boa ferramenta, né? De uma ferramenta. Então, o que acontece? As crianças, ela ainda tem esse desejo de pesquisar, de descobrir, mas passa mais uma vez por uma questão que a gente já comentou, pela questão do professor estar estimulando e utilizando esse recurso. Então, o professor hoje ele não é mais o centro das informações. E muitos professores, quando isso acontece, parece que o mundo dele desaba, ele não é mais o centro da atenção. Ele tem que saber interagir com todos os recursos que ele tem. Então, a criança, ela continua tendo esse desejo. E a gente vê quando a criança descobre alguma coisa nova, que ela pesquisa alguma coisa que ela descobre, primeira coisa que ele fica ansioso para contar para o professor. Olha, eu descobri isso, eu vi isso. Então, assim, cabe o professor também estar aberto a essa receptividade do aluno, né? Então, hoje o professor é o moderador do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele tem que estar aberto para essas novas possibilidades que os meios nos oferecem. O aluno mais esperto, dependendo, ele pode até deixar o professor para trás. Com certeza. Com certeza. Então, eu queria até chamar a atenção num aspecto em relação a isso. Volto a dizer da importância da mediação do professor, né? Para aquilo que o aluno tá recebendo ali de informação. Porque, como eu falei antes, você pode na internet encontrar muitas informações equivocadas, né? Então, precisa do professor para fazer essa mediação, para dizer para o aluno. E outra coisa, o aluno ele tem que entender que ele tem que ter autonomia, que ele precisa aprender a produzir. E não é ele transpor, não é ele fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Não é? Então, aquilo ali oferece elementos para que ele possa pensar e produzir. Ele tem que ter autonomia de pensamento. Porque o que a gente tem percebido aí é a questão do plágio, que está muito comum. As pessoas pegam o trabalho pronto e levam isso até aqui dentro da universidade mesmo.
né? Então, é uma ferramenta a mais e não substitui nem o professor e nem a capacidade e autonomia de pensamento do aluno, né? Ô Kleber, o desenvolvimento infantil não fica prejudicado com tanta tecnologia? Bom, a questão do desenvolvimento infantil, é importante a gente observar que o aluno, isso tem que ser organizado de forma que o aluno tenha os seus tempos para fazer, o tempo para brincar, o tempo para acessar algum recurso, que eu acho que também ele não pode ter, tem pais que optam pelo seguinte, meu filho não vai acessar nada de tecnologia e acabou, proíbe a criança mesmo de acessar. Eu acho que esse não é o caminho é equilibrar todos esses recursos, mais uma vez o pai, né, a mãe, a família, tem que estar atenta a esse processo de desenvolvimento da criança. Então, assim, é um recurso que pode ajudar, mas não substitui as brincadeiras, o contato com as outras crianças. Isso precisa acontecer. Recursos tecnológicos podem também ajudar nessas questões. Porém, tem que ser tudo muito equilibrado, muito organizado pela família. Agora tem que ter a hora de fazer as coisas. As crianças precisam dessa organização para o seu desenvolvimento. Eu acho também que proibir um ou outro também não é o caminho. O caminho é mesclar essas duas e trabalhar isso com a criança. Mostrar os caminhos, como a professora Mariane colocou. A internet hoje é cheia de caminhos que levam a coisas perigosíssimas. Então, os pais têm que estar atentos ao que está acessando. Hoje tem condições do pai monitorar tudo o que a criança acessa. Via aplicativo, enfim, via computador, ele tem condições de monitorar todo esse processo, o que a criança acessou. Então, ele tem como colocar limites, a hora que der a hora não vai acessar mais. Mesmo o pai não estando presente fisicamente, ele consegue controlar esse tempo. Agora não acessa mais, agora é hora de desenvolver outras atividades, né? Atividades físicas, atividades lúdicas, enfim, tudo para o desenvolvimento e para a formação da pessoa. Tudo aí cai em cima dos pais, né, Maria Irene? É até meio paradoxal, vamos dizer assim. A tecnologia aproximou e, ao mesmo tempo, distanciou as pessoas. Você vê, às vezes, numa sala, um bando de gente, cada um clicando ali. Não é por aí, né? Então você vê isso na sala, você vê isso nos ambientes, assim, ambiente de lazer, que as pessoas deveriam estar interagindo, está cada um no seu celular. Na verdade, trouxe uma mudança de comportamento, né? Isso gerou uma mudança de comportamento, uma maneira diferente das pessoas se relacionarem. Às vezes elas estão até próximas fisicamente, mas estão conversando pelo celular. Então, é preciso sim a gente repensar isso, essa relação, né? E eu queria retomar só uma questão que o Kleber estava dizendo, acho que o aplicativo, que foi mostrado na reportagem, ele é um recurso muitíssimo interessante, mas ele sozinho, ele não dá o resultado para a criança com espectro autista, por exemplo, para ela aprender a manifestar reações emocionais. E isso é algo muito complexo e desafiador para a criança autista. E o aplicativo em si, ele é um recurso muito interessante, mas com certeza ali junto tem uma série de outras ações para compor esse processo. Né? Tipo então, um professor, um orientador, um psicólogo, a família com orientação. Por isso que eu achei interessante, olha, que ele tem a orientação do professor da psicologia. Eu falei assim, tinha que ter mesmo, né? Porque precisa assim da orientação do psicólogo, precisa da orientação com a família para lidar, porque não é o recurso tecnológico ali que vai despertar nele uma emoção, não é? Não é aquele recurso ele estimula, mas ele tem que estar vivenciando outras situações para que ele possa aprender a ter esse sentimento, né? E quem vai propiciar isso é a família, as pessoas que estão mais próximas, a escola. Então, é só para ilustrar que a tecnologia, ela é algo a nosso favor, mas que se a gente não ficar atento, pode acontecer isso de cada um no seu mundinho, com o seu dispositivo, e a gente acaba, assim, dando um tiro no pé, né? É o que a gente vê todo dia. Bom, a gente volta já já. Você precisa de uma vaga de estágio ou de emprego? Tem várias oportunidades em Uberlândia. Olha só.
O mercado de trabalho de hoje disponibiliza vaga para gesseiro. O salário é de R$ 1.431. A empresa exige experiência e ensino fundamental completo. Uma vaga para agenciador de publicidade. O salário a combinar. É necessário ter o ensino médio completo, ter habilitação na categoria B e possuir carro próprio. Oportunidade de estágio para analista de controle de qualidade. Salário a combinar. A empresa exige que o candidato esteja cursando o ensino superior em gestão de qualidade ou outro curso semelhante. Ao todo, são 20 horas semanais de estágio. O mercado também oferece 10 vagas para costureira. Salário a combinar. É necessário ter experiência de pelo menos 6 meses. Informações você encontra no Cine de Uberlândia. Se você se interessou, o Cine está localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro, ou pelo telefone 3236-7188. Esta semana nós vamos mostrar aqui no Jornal da UFO os depoimentos da comunidade acadêmica em homenagem às mães. A data é comemorada no domingo, dia 13 de maio, mas sempre é tempo de agradecer o amor e o cuidado que recebemos dessas mulheres tão especiais. Então, mãe, queria te falar que ela me pegou aqui saindo da aula, hein? Pode ver que a gente estuda de verdade. Muito obrigado por subsidiar esse crescimento nosso. Valeu, te amo. Oi, mãe, queria te parabenizar por esse dia das mães. Eu te amo muito, isso é muito especial. Oi, mãe, eu gostaria de falar que eu amo muito a senhora e que a senhora cada dia se prova ser mais especial para mim. Te amo. Eu queria dizer que ela é a mulher da minha vida, que ela sempre me ajudou em tudo que eu faço, né, em todas as minhas decisões, e que eu amo ela demais. Mãe, obrigado por ser essa pessoa tão presente na minha vida e te amo. Beijo. São mensagens realmente bastante originais de meninos que deixaram suas famílias, suas mães em outros lugares e caíram nesse mundão aqui da universidade. Kleber, Marilene, foi um prazer muito grande tê-los conosco aqui hoje em nosso Jornal da UFO. Muito obrigado pelas informações de vocês. Boa noite. Você sabe o que é síndrome do pânico? Nós vamos falar sobre esse transtorno amanhã no Jornal da UFO. Participe. Envie sugestões de perguntas e dê a sua opinião na página da TV Universitária no Facebook. Uma boa noite para você e até lá.